Acerca dos princípios que limitam e informam o direito penal, é correto afirmar. Vamos lá. Ele está perguntando aqui sobre os princípios que formam o direito penal. É correto afirmar. Em atenção ao princípio, ele quer o correto, né? Tem que marcar para você não... Gente, vocês precisam entender que isso aqui faz muita gente errada. Às vezes a questão pergunta qual é o correto, qual é o incorreto. É você que tem que interpretar. Cuidado. Vamos lá no correto. Ele quer um princípio que limita e informa o direito penal. Em atenção ao princípio penal da lesividade, você já aprendeu que a lesividade é a mesma coisa que ofensividade. Olha só, tem o mesmo conceito, totalmente a mesma coisa. Em atenção ao princípio penal da ofensividade, da lesividade, a Constituição Federal proíbe as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, e as considerações cruéis. Sim, a Constituição Federal proíbe as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Mas é esse princípio? É o princípio da lesividade, da ofensividade? Claro que não, não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui é o princípio da humanidade, ó, humanidade. Gente, cuidado, vocês precisam decorar os princípios de direito penal, porque cai muito em prova e você vai errar se não ter decorado para ter que identificar cada um deles, tudo bem? Cuidado com isso, vamos cortar essa letra A, que não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Ele quer correta, não incorreta. Letra B, em observância ao princípio da legalidade, a lei penal, na modalidade estrita, permite analogia e malum partem. Você já aprendeu que, olha só, é verdade que o direito penal permite analogia e malum partem. Você sabe o que é malum partem? Por favor, se você não sabe, volte na aula primeira de princípios. E malum partem é quando uma norma ela vai voltar para reger os fatos anteriores dela. Eu não posso incriminalizar condutas antes daquela lei em vigor. Será crime a partir de hoje cuspir no chão, não a partir de hoje. Será crime quem cuspiu no chão 2 anos atrás. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Não há o que se falar. Ele tem que olhar naquele momento para frente. Para frente, ó, a partir de hoje. Então, terminou hoje, aqui, ó, começa. Ali está em vigor. Cuidado com isso, gente, pelo amor de Deus, a questão aqui essa alternativa está errada. Letra C. O princípio da adequação social, só uma coisa, a letra B, o que pode ser permitido é a interpretação extensiva, mesmo que malum partem, e até mesmo a interpretação analógica. Cuidado, viu? Mas analogia é uma coisa, interpretação analógica é outra. C. O princípio da adequação social funciona como causa supralegal da exclusão da tipicidade. É uma causa supralegal de o quê? De exclusão da tipicidade. Não podendo ser considerado criminoso o comportamento humano socialmente aceito e adequado, que embora tipificado em lei, não afronte os sentimentos sociológicos. Gente, isso aqui tá corretíssimo. Exatamente isso que a adequação social, o princípio limitativo do direito penal vai funcionar. Ele é o que? Ele é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade. Não há possibilidade de criminalizar condutas a qual você, como olha aqui nessa questão, não há como criminalizar com comportamento humano que é socialmente aceito e adequado pela sociedade. Por isso que há uma exclusão supralegal. Há uma exclusão supralegal por isso que há uma exclusão supralegal da tipicidade. Por esse fato, não há possibilidade de quê? Não há possibilidade de tipificar. Né? Sendo que estamos diante de um sentimento aceito, considerado pela sociedade. Letra C. Certíssimo. Letra D. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão baseada no princípio da individualização das penas, firmou o entendimento no sentido de que a pena cumprida em condições indignas pode ser contada em dobro. Nada a ver isso aqui. Nada a ver, né? Primeiro que ele quer princípios, né? E individualização da pena não tem nada a ver com isso. Individualização da pena
A pena não pode passar da pessoa do apenado. Cuidado, não é... mas a multa, se o agente falecer, a multa vai para os herdeiros. Cuidado, multa é uma pena, galera. Não vai para herdeiro, pelo amor de Deus. Se você tá vendo herdeiro pagar porque o agente, né, o criminoso faleceu e os herdeiros estão pagando alguma coisa, né, no inventário e tal, o que aconteceu? Esse é direito civil, aqui é penal. Multa não, multa é uma coisa, indenização por danos morais e materiais, por calúnia e difamação é outra coisa, viu? Letra C. Então, cuidado. A letra C é muito clara, muito clara. O princípio da adequação social é uma causa supralegal da exclusão da tipicidade. Não há como tipificar, criminalizar condutas a qual possui um sentimento socialmente aceito e considerado pela sociedade. Então é exatamente isso que vai atingir aplicando o princípio da adequação social no direito penal. Vamos à próxima questão. Sobre as hipóteses de aplicação do princípio da insignificância pelas cortes superiores, assinar a alternativa correta. Já estudamos sobre insignificância. Não viu? Assista a aula. Sobre as hipóteses de aplicação do princípio, ele quer da insignificância. Olha só. O princípio da insignificância, letra A, pode ser aplicado para atos infracionais? Pode. Por que não? Claro que pode. Letra B. As infração bacatelar pode ser reconhecida para o crime de moeda falsa? Bacatelar, gente, é a insignificância. É a mesma coisa. Mais na frente você vai entender sobre a bagatela própria e imprópria, mas calma. Então, esse bagatela é a insignificância. Então, vamos ler de novo. A infração bacatelar pode ser reconhecida para o crime de moeda falsa? Não. Eu já coloquei para vocês que tipo de crime que não é aceito. Claro que tem outros, como insignificância. Insignificante não pode. Moeda falsa, contrabando, Maria da Penha, crimes como administração pública. Não pode aplicar o princípio da bagatela, da insignificância. Radíssima, pelo amor de Deus. Letra C. Em crime de roubo, se o valor do bem subtraído for irrisório, pode ser aplicado precisamente. Pelo amor de Deus, em crime de roubo, você já sabe a diferença de subtração para roubo, né? Pelo amor de Deus. Roubo é com violência. Então não há o que se aplicar princípio da insignificância com violência, papai. Não. Hipótese alguma, pelo amor de Deus. Não há nem que se falar em insignificância. Letra D. De acordo com o STJ, para fins de incidência do princípio da insignificância nos crimes tributários estaduais, deve ser utilizado o parâmetro de R$20 mil estabelecido no artigo 20 da Lei Federal, independentemente da previsão diversa na legislação. Calma, eu sei que você ainda não viu sobre o descaminho, que tem até 20 mil. Tá, até 20 mil, né? É isso. Tem até 20 mil, então tudo legal. Olha só. De acordo com o princípio do STJ, para fins de incidência do princípio da insignificância nos crimes tributários estaduais, deve ser utilizado o parâmetro de R$20 mil, estabelecidos no artigo 20 da Lei Federal, número 10, independente da previsão de diversa legislação. Independente não. Ele vai olhar sim a legislação estadual. Só isso aqui que está errado. Eu vou já explicar sobre isso aqui para vocês, sobre esse tipo aqui de insignificância até 20 mil. Continua sem letra A, né? Não existe nenhum precedente, nem do STJ, nem do STF, aplicando o princípio da insignificância. Pelo amor de Deus, num crime de porte de drogas. Aí o cara não assistiu a minha aula de princípio de direito penal e não entende que em porte de drogas para consumo pessoal pode ser aplicado sim o princípio da insignificância. A questão é, olha, a questão ela descubra a palavra, ela é tão vagabunda que ela fala assim, não existe precedente, não existe entendimento firmado, súmula vinculante, que quer que seja. O que existe é precedente quando o STF disse o quê, o STJ disse o quê, que andar com 0,6 gramas de drogas, de maconha, é o quê? Pode ser aplicado o princípio da insignificância. Foi o que foi dado entendimento, né? O que foi resolvido pelos tribunais superior, pelo Tribunal Superior, tudo bem? Então a letra tá errado porque existe sim precedente, julgado sobre isso. Até agora é a letra A. O princípio da insignificância, ela pode ser aplicado sim para atos infracionais. Jonatas, não sei o que é atos infracionais, professor. Você vai aprender mais na frente. Calma, não misture as coisas.
Só antes, você viu aqui sobre o crime de descaminho, que possui o princípio da insignificância, pode até de 20. Descaminho são crimes que você tenta aí não pagar, entendeu? Não pagar tributos. Mas vamos lá. Se você, caso você seja pego, né, pelo crime de descaminho, vou escrever aqui, descaminho. Você vai saber sobre os crimes em espécie. Calma. Não adianta falar agora. Só entenda que quando aconteceu o crime de descaminho, para aplicar o princípio da insignificância, o valor precisa ser de até, o quê? De até 20 mil reais. É dólares? Não, 20 mil reais. Se o valor do crime, né, que você foi pego, for até 20 mil reais, aplica a insignificância. Passou 20 mil e 10 centavos para frente, ou 1 centavo, não tem como aplicar o princípio da insignificância. Em crimes mais espécies você vai entender sobre isso, mas calma. Por isso que eu não falei na aula de teoria. Não adianta, vocês vão fugir tudo. Vamos para a próxima, acerca do princípio que limitam e informam o direito penal. É correto afirmar. Em atenção ao princípio penal da lesividade, olha só, ele quer o princípio que limita e informa o direito penal. É correto, ele quer a correta. Em atenção ao princípio penal da lesividade, ou que você já aprendeu que é a mesma coisa que ofensividade, em atenção ao princípio da ofensividade, da lesividade, a Constituição Federal proíbe as penas de morte. A gente já respondeu essa questão, né? Pelo amor de Deus, está repetindo de novo? Claro que não. Em observância à princípio da legalidade, a lei penal, não. O princípio da educação social, sim. Já respondeu. Próximo. Acerca dos princípios constitucionais, julgue o item subsequente. Acerca dos princípios. Nenhum dos princípios que regem, olha só, olha isso aqui, nenhum dos princípios que regem o direito penal veda a criminalização pelo legislador da tentativa de suicídio, embora no momento esta conduta não esteja tipificada. Vamos interpretar. Nenhum dos princípios que regem o direito penal veda a criminalização pelo legislador da tentativa de suicídio, embora no momento essa conduta não esteja tipificada. Gente, claro que existe princípio, mas tu não falou desse princípio, professor. Calma que eu vou falar agora. Estou falando sobre o princípio, anota aí no seu caderno, princípio da alteridade. Não tem nada a ver com o nome, né? Não sei por que esse nome, mas vamos lá. O princípio da alteridade, ele vai informar que, só entenda, ele não criminaliza, criminaliza tanto a autolesão ou suicídio. Tem um C aqui, o cara é doido. Ou suicídio. Tentativa, até suicídio não, melhor, tentativa de suicídio. Né? Vamos supor aí que Deus me livre e guarde, você vai se suicidar. Não consegue. Você vai ser preso por se suicidar? Já viu alguém sendo preso, pelo amor de Deus? Por tentativa de suicídio? Não existe isso, né? Então, vão errar na prova. Pelo princípio da alteridade, não se criminaliza condutas de autolesão. Em você, cara, em você. Cuidado. Não é no seu filho que está na barriga, né? Que está grávido. Isso é outra coisa. Eu falo em você. Você ou até mesmo tentativa de suicídio, caso alguém venha tentar se suicidar e não conseguiu por motivos alheios à sua vontade. O que aconteceu? Aplica-se o princípio da insignificância. O legislador não pode criminalizar a autolesão e nem a tentativa de suicídio. Muito menos o suicídio, né? Isso aí mesmo é no juízo final. Então, tá errado, sem sombra de dúvida, porque existe esse princípio e o princípio é o princípio da alteridade. A Constituição da República proíbe as penas de morte. Sim. Salvo em caso de guerra declarada. Aí sim, pai. E as consideradas cruéis. Pena de morte, as consideradas cruéis, as linhas aí além de assegurar às pessoas presas o respeito à integridade física e à moral.
Tais preceitos constitucionais expressam o princípio da qual? Lesividade. Você já aprendeu que lesividade é quando o direito penal ele só vai o quê? Criminalizar condutas extremamente relevantes. Então, não se confunda a lesividade, que é a mesma coisa, mais uma vez eu falo, ofensividade. Adequação social? Não, nada a ver. Insignificância? Pior. Intervenção mínima? Última ratio? Nunca. Letra A. Humanidade. O princípio da humanidade, que é constitucionalizado de forma expressa, ele vai vedar o que? Penas, né? Cruéis, banimento, trabalhos forçados, penas de morte, com a ressalva, salvo em casos de guerra declarada. Tudo bem? Então, letra A. A de amor. Breno foi preso em flagrante, Breninho, rapaz, foi preso em flagrante de posse de unidades de munição de uso permitido, calibre 9, desacompanhada de arma de fogo, compatível com sua utilização. Nesse sentido, com base no entendimento mais recente do STF acerca do tema mais recente, assinar a alternativa correta. O que aconteceu? O STF disse que andar só com algumas munições não há como o que se tipificar. Então, princípio da insignificância. E ele vai o quê? Excluir a tipicidade material, excluindo por si só o conceito analítico do crime, que é a tipicidade, o instituto da tipicidade. Então, você vai entender o conceito analítico do crime mais na frente. Então, vamos lá. Incide o princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade penal em dimensão material. A conduta, portanto, não é típica. E aí? Meu Deus, o que a gente fez? Calma. Não trabalha assim, trabalha por eliminação. A conduta é típica formal e materialmente, mas não haverá responsabilidade penal em virtude do exercício regular do direito. É isso? O exercício regular do direito? Claro que não, papai. Já falei sobre o princípio da insignificância. Então, corta a letra B, ó. Não sabe? Vai tentando aí por eliminação. Letra C. A conduta é típica, antijurídica e culpável. Sim. Mas não punível pelo princípio da insignificância. Éguas, já gostei. Vamos separar ela, né? Até marcar aqui, separa, viu? Assim que se faz questão, separa. D, não incide o princípio da insignificância. Tá errado aqui. Já falei que incide. Letra E, é conduta atípica formalmente, sendo certo que a tipicidade formal está respaldada no princípio da insignificância. Não é a tipicidade formal, mas é a atipicidade, o quê? Material. É a atipicidade material. Então, agora veja, A ou C, qual delas? Vamos ler a letra A. Incide o princípio da insignificância. Por quê? Porque é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade penal em sua dimensão material. A conduta, portanto, não é típica. Olha a letra C. A conduta é típica, antijurídica e culpável, mas não punível pelo princípio da insignificância. E aí? Tá certo? Gente, olha só, olha a letra C. A conduta é típica, antijurídica e culpável, mas não é punível pelo princípio da insignificância. O que você acha diferente da A? Incide o princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão de tipicidade penal em sua dimensão material, a conduta, portanto, não é típica. Letra A. A questão da letra C, a A, na verdade, está mais certa, porque a insignificância é uma causa supralegal de exclusão de tipicidade em sua dimensão em sentido material, que eu já expliquei na primeira aula. Só que ele só mudou isso, dimensão material. Tudo bem? A letra C fala que é típica, antijurídica e culpável, mas não punível pelo princípio da insignificância. Não é que não seja punível, porque ele usou aqui você vai aprender mais na frente, no conceito analítico de crime, porque ainda tem outro tipo de teoria que fala que é fato típico, jurídico, culpável e punível. Mas calma, não é letra C não, é letra A. Tem mais a ver, entendeu? Quando você vê isso aqui, já sabe, não marca. Letra A é uma exclusão supralegal, é uma causa supralegal de exclusão de tipicidade em sentido material. Letra A, de amor. Em homenagem ao princípio da reserva legal, agora é o princípio da reserva legal, coisa boa.
Os tratados e as convenções internacionais não podem criar crimes nem combinar penas, ainda que já tenham sido internalizados pelo Brasil. Certíssimo. O quê? Pois é, tem que ser lei em sentido estrito, aprovado pelo Congresso Nacional, ainda que seja internalizado pelo Brasil, mas tratados e convenções de direito internacional não pode criar crimes. Tudo bem? Então, está certo. Você precisa decorar isso aqui, ó. Decora, porque isso aqui não é lei em sentido estrito, não é lei. Somente a lei cria crimes. Pelo amor de Deus, pai. Não vai errar isso aqui. Pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve intervir em ofensas realmente graves aos bens jurídicos mais relevantes. Exatamente. É isso que é o princípio da fragmentariedade. Que é o quê? Que é intervir em ofensas graves aos bens jurídicos mais relevantes. Vamos lá. O direito penal só deve ocupar com ofensas realmente graves aos bens jurídicos protegidos. O princípio que melhor representa essa concepção do direito penal é o princípio da... Então, o direito penal só deve se ocupar com ofensas realmente graves aos bens jurídicos protegidos. O princípio que melhor representa essa concepção é ocupar com ofensas realmente graves aos bens jurídicos protegidos. É a dignidade da pessoa humana? Não. Proporcionalidade? Não. Irretocabilidade? Não. Letra B. Fragmentariedade. Não erre. Aplica-se a novatio legens e melius aos fatos anteriores. Sim, aplica-se a nova lei melhor, novatio leges melius é a lei nova melhor. Aos fatos anteriores, sim. Ainda que decididos por sentença condenatória transitada de julgado, sem que haja violação à regra constitucional da preservação da coisa julgada. Certíssimo. Certíssimo. Galera, certíssimo. Em face do princípio da retroatividade da lei mais benigna, a lei anterior mais severa possui a ultratividade, pelo amor de Deus. A lei severa vai retroagir? Lei severa não, cuidado com isso, não retroage. Você não pode errar isso aqui, minha gente. Pelo amor de Deus, aqui está erradíssimo.